uma Bahia daquele tamanho em uma ilha, né? Isso. É, primeira capital do Brasil, né? Salvador dominado pelo PT, por coisas satânicas, demoníacas, o senhor já teve lá, né? Inclusive, Darwin, Não. no Diário de Darwin, diz que Darwin passou menos de 30 horas em Salvador e diz: eu nunca vi um lugar mais fedido e corrupto. E os piores são os policiais civis em ambos os aspectos. Não tem isso no Diário de Darwin. E eu sou um policial civil em Salvador, né? Depois de 200 anos do Diário de Darwin, né? Eu não sabia que estava escrito no Diário Tá no de Diário Darwin. David Jones. Daí ele passou Sério? 30 horas em Salvador. Ele disse: eu nunca vi um lugar mais fétido e corrupto. Em ambos os aspectos, os piores são os policiais civis. Eu sou um policial civil em Salvador. É isso. Eu sempre disse o que eu tô dizendo agora. O meu livro tem 6 anos. O livro, em 2018, dizia Bolsonaro, feminista, cadela do PT, mas a maioria das pessoas não estava disposta a ouvir isso em 2019, né? As pessoas não estavam dispostas a ouvir Mas isso. aí você fez como? Você estudou? Você se formou em Direito? Estudei. Eu me formei em Direito por extraordinário aproveitamento. Eu fiz mestrado com honras máximas. Fiz mestrado Você fez mestrado em quê? Fiz mestrado em Direito e Economia, fiz mestrado em Direito Privado e Econômico, fiz mestrado na Alemanha, na Holanda, na Itália, tive bolsa para conhecer Nobel em Chicago, fiz doutorado em Finanças, fui antes dos 30 anos professor de universidades efetivas, substituto de universidades federais. O senhor já assistiu aquela Linda Mulher? Aquele filme com Richard Gere, tem a prostituta. Você estudou até o final para ver se... Você terminou o 2º grau? Ele, não, eu fui até o final, não é isso? Você nem vai entender o quanto, não é isso? Com aquela cena ali, eu posso ali dizer o que o Richard Gere disse. E aí você prestou concurso para a polícia? Sim, eu sempre tive vocação, prestei vários concursos para a polícia. Inclusive, eu larguei o CFO, porque na época o CFO na Bahia era meio salário mínimo, né? Hoje em dia os caras ganham 4 mil reais, mas eu seria policial em qualquer cargo da polícia. Eu sempre tive muita vocação, um chamado para isso, né? Há 17 anos eu faço local de crime, eu sou perito criminal. Mas as minhas posições ideológicas, axiológicas, lógico que nossa interpretação com o tempo muda, mas os valores são os mesmos. Os meus avós são Silent Generation, são pessoas que nasceram antes da Primeira Guerra Mundial, e a aparição de Fátima para eles era um fato, não a lenda, e era o fato de maior importância espiritual do século XX. E eu fui criado num ambiente do que era o Galo de Barcelos, do que quem era Dom Afonso Henriques, qual o juramento de honra de portugueses e galegos, que é como se fossem portugueses, não é isso? Que são os portugueses do norte são mais galegos do que lusos, não é isso? Os seus antepassados são de que cidade? O meu avô vem de Ponte de Lima, é a vila mais antiga de Portugal, é vizinha de Barcelos, inclusive, não é isso? Ah, o Galo. Por isso você fala do Galo de Barcelos, então. Bela história. Pois é. Isso pra mim, na minha infância, essas histórias não eram histórias, não é isso? Isso era a nossa história, não era uma história com E, era uma história com H, né? É isso, e meus valores sempre foram esses. Eu tirei título para votar em Enéas e eu considerava que o comunismo era um dos elementos nefastos que seriam espalhados se a Rússia não fosse consagrada a Nossa Senhora. Foi exatamente o que aconteceu, não é isso? Os males da Rússia não se espalharam pelo mundo. Os vários males, não apenas o comunismo, não é isso? E qualquer coisa que eu pudesse fazer para me opor ao comunismo, ao totalitarismo, eu faria. E foi o que eu fiz em toda a minha vida. Agora, isso não foi bem compreendido por um tempo. Não tem aquela ideia do romântico lá, que nada tem mais poder do que uma ideia quando chega a sua hora. Eu sou o cara que dizia isso há 20 anos. Eu apoiava Enéas quando eu tinha 16 anos. Eu larguei meu emprego para defender o não no desarmamento. Né? Eu sempre apoiei essas coisas. Eu tirei meu CAC pro Bolsonaro. Eu digo, não, eu tirei meu CAC com 21 anos. Meu CAC era estadual, não é isso? Eu me cadastrei como caçador de subsistência para poder andar com arma com 21 anos, não é isso? Mas você não pode andar como agora com policial. Mas eu não mas né? naquela época era caçador de subsistência para poder andar com a 12, não é isso? Não, eu quero viver, eu vivo disso. Eu vivo disso. É verdade, caçador de subsistência. Tem ainda isso? Essa classificação não tem mais, agora né? não, acabou isso. Você lembrou uma coisa bem antiga mas agora. Qual a primeira coisa que o americano, o brasileiro, já normalmente quando ele vai morar na Flórida, ele tira a carteira de motorista fácil, difícil é conseguir uma licença de pesca, não é isso? Lá mesmo, você pescar sem a carteirinha, minha cadeia é uma confusão danada, né? Não é? É verdade. Mudou, né? Mudou muito lá. Antigamente era tudo livre, pesca, caça. Desculpe lhe interromper, mas o senhor assistiu minha conversa lá com o Monark? Monark não, com o Igor, que era sócio de Monark? Assisti alguns trechos. Rapaz, o cara dizendo que Jesus e evangelização era uma merda, que aqueles povos estavam melhor sem Jesus. Chegou numa blasfêmia já. Rapaz, a minha vontade aquela hora era dizer, bicho, como é que você acha que indonésio e japonês trata maconheiro? Mas eu não podia dizer isso dessa maneira, que ele tava recebendo na casa dele, não é isso ou não? Tive que falar de uma maneira mais educada, Mas o que ele falou foi muito grosseiro, ainda mais. Não, ele chamou o fundador de nossa civilização de charlatão, os cristãos de otários e Jesus de merda, não é isso? Não, isso aí foi ofensa, é uma blasfêmia, né? Uma blasfêmia. Eu espero que ele se arrependa. Eu espero que ele não saiba o que ele tá fazendo, né? Porque isso é uma coisa muito com a expressão na doutrina, como é? Ignorância. É blasfêmia, né? Não, mas quando o cara não sabe... Ignorância invencível. Invencível, né? Invencível. E os espíritas também tiveram uma reação enorme quando mencionei a gnose e tal. A pessoa, você não leu o livro dos espíritos? Não leu, não. Agora, o livro que eu mencionei lá de Carreiro, que demonstra os fenômenos espíritas, o cara também não leram, não é isso? Eu tenho que ler algo. É que normalmente o povo romantiza, né? O Allan Kardec era racista, né? Allan Kardec era racista.
Bom, vamos lá no nosso tema aqui, Bitcoin. Conta um pouco a história aí do Bitcoin e por que você aderiu a isso. Tem vários, inclusive tem um livro, quem tiver... Tem um grupo de bitcoinheiro no Manto, tem um grupo de pessoal que estuda... Tem muitas pessoas que entendem muito mais de teologia do que eu. Meu entendimento de teologia é absolutamente raso. E meu negócio eu entendo de instituições, governança, entendo alguma coisa de finanças e de crime. Identificar quem é um vagabundo, quais são as motivações, né? Então fala um pouco disso, pegar esse gancho. Como é que você tá andando na rua? Como é que você identifica o cara meio bandido ou não? Que tipo de comportamento ele tem ou não? Qualquer tipo de animal, qualquer tipo de organização, qualquer tipo de ente, você pode avaliar as suas respostas baseadas em suas motivações, não é isso? Se você entender o objetivo e a motivação de qualquer um, você sabe quais são as consequências dele. O americano normalmente diz, me diga as motivações que eu te digo os resultados, não é isso? A regra da natureza, mesmo no mercado, a liberdade mediada pela eficiência. Qualquer um de nós pode pular a janela, que se fizer isso morre, não é isso? Quem ficar pulando a janela não vai reproduzir, nem vai envelhecer, né? Pois essa é a regra. E se você tomar um comportamento que funciona, você continua existindo, como nossa cultura continua existindo. E se você começar a fazer coisas que sejam consideradas degeneradas, você vai deixar de existir, você vai ser destruído física, financeira e espiritualmente, não é isso?